Questão da faculdade aqui de Medicina 2025 de Juiz de Fora. Vamos mais uma. A questão diz o seguinte pra gente. Assinale a alternativa que explica o mecanismo que garante que a insulina humana irá se expressar corretamente na célula hospedeira. Então, aqui palavra importante, expressão, tá? O que é expressar? Você pode traduzir a ideia de expressão com a ideia de tradução. Então, expressar, galera, é chegar na tradução de uma proteína. Essa palavra ela é importante vocês pegarem num alto nível e nas questões, por quê? Porque às vezes a questão vai indicar para você: inserir um gene não é expressar, modificar o gene não é expressar, tá? Fazer a transcrição de um gene não é expressar. A expressão gênica envolve o processo de tradução, certo? Então eu preciso traduzir isso em uma proteína, e uma proteína funcional, né? Pode ir lá na tradução, a tradução deu errado ainda. Então a expressão envolve a tradução. Se não tiver tradução, não tem expressão, tá? Então todas as etapas anteriores não é expressão, certo? Então vamos lá. Uma empresa de biotecnologia está desenvolvendo uma nova técnica para a produção de insulina humana recombinante, utilizando leveduras geneticamente modificadas. Então, beleza. Nesse processo, o gene humano para a insulina é inserido no genoma da levedura, que passa a produzir a proteína insulina durante o seu crescimento. Assinala a alternativa que explica o mecanismo que garante que a insulina humana irá expressar. Então, vamos lá. Pegamos uma levedura. Levedura é um tipo de fungo, tá? Que não tem esse gene codificante para a insulina. Então, no processo de biotecnologia, nós inserimos esse gene de insulina no genoma da levedura. A partir de então, a levedura, o fungo, começa a produzir insulina. E aí a gente extrai a insulina da levedura. Beleza. Letra A. Transcrição reversa do mRNA da insulina humana para obter DNA complementar, cDNA. Bom, isso não tem nenhuma relação com a ideia de expressão. Transcrição reversa é o processo reverso, está indo longe da expressão, né? Como é que é a maquinaria da expressão? Nós temos DNA transcrito em RNA mensageiro, traduzido em proteína. A transcrição reversa é RNA voltando a cDNA. Para que eu faço transcrição? Eu faço a transcrição se eu quiser gerar um DNA e esse DNA seja um DNA que já foi removido as regiões não codificantes. Então, digamos o seguinte, essa etapa de transcrição reversa, ela é feita quando eu quero selecionar o gene da insulina para inserir, tá? Então, explicando de forma mais didática para vocês. Digamos que eu quero inserir o gene da insulina humana. Como que eu faço isso? Eu faço uma transcrição reversa. Então, eu pego o RNA codificante da insulina, faço ele de forma reversa e eu gero um DNA. Esse DNA, ele só tem regiões codificantes. Ele não tem ali regiões de introns, né? Ele só tem ali as regiões que codificam exatamente a insulina. Esse DNA, eu expando ele em PCR, faço várias cópias desse DNA, esse gene ali, e essas cópias eu vou inserir então lá no genoma do fungo, certo? Da levedura. Então eu não vou inserir RNA no genoma do fungo, eu vou inserir o DNA. Como é que eu consegui esse DNA, esse gene em específico codificante? Fazendo a transcrição reversa. Mas isso é uma etapa intermediária, é a etapa de antes da transgenia, antes de inserir o gene, não é a etapa ainda da expressão. Próximo, letra B. Utilização de enzimas de restrição para inserir o gene da insulina em um plasmídio, vetor adequado para a levedura. Vamos lá. Utilização de enzimas de restrição, galera, eu vou utilizar quando eu estiver trabalhando, principalmente na edição gênica, técnica de CRISPR ali, né? A ideia de enzimas de restrição para inserir o gene, né? No caso aqui dessa questão, quando ele pergunta a expressão, é uma etapa posterior à transgenia. Eu utilizo a enzima de restrição quando eu quero fazer o processo inicial, mas isso não garante ainda a expressão gênica, entende? Garante que eu modifiquei, mas não garante ainda a expressão. Então, para a gente entender bem cada uma das etapas da transgenia, primeiro, seleção gênica. Pego um gene humano funcional, pego o RNA mensageiro codificante, faço a transcrição reversa daquele RNA mensageiro em um cDNA codificante de insulina, pego o DNA codificante de insulina, utilizando enzimas de restrição, eu modifico o genoma do fungo e coloco o meu genoma da insulina, o genoma não, né? O gene da insulina, insiro ali no fungo, DNA, ligases, termina de ligar e deixar tudo bonitinho, ou seja, aquilo já no genoma do meu fungo, e a partir de então, aquele fungo
começa o seu processo agora ali de replicação, transcrição, tradução, e aí traduzindo, ele vai traduzir numa expressão de proteína. Só que a expressão é uma etapa depois, final. E essa etapa aqui de inserir ainda não é expressão. Ele está perguntando a etapa que garante. Letra C. Utilização da enzima ligase que garante a união do gene da insulina ao vetor. Ó, tanto a letra B quanto a letra C está falando sobre o processo de transgenia. Como que eu crio um indivíduo editado gênico transgênico, tá? Um indivíduo é um organismo geneticamente modificado e nesse caso transgênico. Como que eu crio ele? Mas ainda não é a expressão gênica. A letra D diz o seguinte: implementação de um sistema de expressão gênica que permite a tradução do mRNA da insulina e o correto funcionamento da proteína no interior da levedura. Isso é expressão. Então, a dificuldade dessa questão aqui, e ela é uma questão difícil, justamente por quê? Porque o aluno precisa conseguir identificar cada etapa da síntese proteica e da biotecnologia. Primeiro, entendendo que essa etapa é a etapa 1 de seleção de gene na biotecnologia, tá? Essa aqui é a etapa 2 de inserção de gene, tá? Onde eu vou inserir ali o meu gene na levedura, no genoma dela. Essa aqui é uma etapa 3, onde eu garanto a liga, garanto ali que o gene está no genoma, né? Está ali e pode ser expressado. A D, sim, é a etapa de síntese proteica, onde eu vou simplesmente pegar o gene, do gene eu vou produzir um RNA mensageiro ali. Esse RNA mensageiro carrega informações da insulina e essas informações serão traduzidas lá no ribossomo em insulina, né? Nos aminoácidos. E aí essa insulina eu vou utilizar em humanos. Essa aqui é sim a etapa da expressão correta na célula hospedeira, tá certo? As outras são etapas anteriores. Show?